Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que tá, olha, virando de cabeça para baixo o que a gente entendia como uma lesão permanente. É uma história que começa com algo que parecia irreversível e termina com uma esperança gigantesca. E o melhor, nascida aqui na ciência brasileira. Para ter uma ideia do tamanho disso, é só olhar para essa comparação. Por décadas, uma lesão na medula espinhal era basicamente uma sentença. Fim da linha para os movimentos. Mas agora, essa certeza absoluta começou a ruir. A gente está falando de uma virada de chave na medicina de verdade. Ok, então vamos fundo nisso. Porque para a gente entender de verdade como essa solução funciona, a gente precisa primeiro entender por que o problema era tão complexo. Por que por tanto tempo a ciência olhou para isso e viu um beco sem saída? Olha, o ponto crucial é o seguinte: o nosso próprio corpo, na tentativa de se proteger, acaba criando uma barreira. É quase um paradoxo. Os neurônios do sistema nervoso central, sabe, eles não têm aquela capacidade de se regenerar como, sei lá, a pele. E para piorar, o lugar da lesão vira um verdadeiro campo de batalha, super inflamado, que impede qualquer neurônio de tentar crescer ali. As pontes elétricas que mandam os comandos do cérebro para o corpo, elas são simplesmente destruídas. E por causa disso tudo, durante décadas, o que a medicina podia fazer? Basicamente focar em fisioterapia, em adaptação, em controle da dor. O foco era todo em como lidar com o dano, e não em como consertar o dano. Havia pouquíssima esperança de reverter a causa. Recuperar os movimentos era algo visto como fora de questão. Mas é aí que a ciência tem seus momentos geniais, né? Ela avança quando alguém decide olhar para um lugar que ninguém mais está olhando. E se a resposta não estivesse no tecido já machucado de um adulto, mas lá no comecinho, no processo de formação da vida? Foi aí que a busca por uma nova saída começou. E aqui vem a pergunta que mudou o jogo. Pensa só, durante o desenvolvimento de um embrião, o sistema nervoso se regenera de um jeito incrível. A capacidade de criar conexões é gigantesca. Então a grande questão científica virou essa. Será que a gente consegue recriar em laboratório esse ambiente super fértil e colocar ele bem ali, no lugar da lesão? E a chave para essa resposta estava numa proteína. O nome dela, laminina. Para a gente entender, dá para pensar nela como uma espécie de guia, um Waze para os neurônios que estão se formando. É a laminina que aponta o caminho, que diz, ei, cresce por aqui, se conecta com aquela outra célula ali. Ela organiza a bagunça para formar o nosso sistema nervoso. E essa história toda, essa linha de pesquisa, tem uma protagonista, uma cientista brasileira, a bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, lá da UFRJ. Ela dedicou a carreira dela a entender justamente isso. Como que a gente poderia usar essas proteínas-guia para consertar tecidos que foram danificados? Bom, então vamos para a parte da invenção mesmo. Eles tinham a pista, a proteína, mas o grande desafio era como pegar esse projeto da natureza e transformar numa solução de engenharia. Como transformar a laminina numa ferramenta que pudesse de fato curar. E o processo de criação é de uma simplicidade genial, sabe? A equipe da Tatiana descobriu que, se eles colocassem a laminina em condições bem específicas de acidez no laboratório, ela mesma, sozinha, começava a se reorganizar. É um processo de auto-organização. As moléculas vão se encaixando e formam uma estrutura nova, um polímero super estável. E foi assim que nasceu a polilaminina. E essa aqui é, sem dúvida, a melhor analogia para a gente entender o que a polilâmina faz. Pensa num andaime biológico. É exatamente isso. Uma estrutura de suporte que é colocada bem no local da lesão. Esse andaime cria caminhos seguros, organizados, para que os neurônios possam crescer de novo, atravessar aquela zona de guerra da inflamação e se reconectar do outro lado. Mas olha, é fundamental a gente entender que isso não foi um estalo, não surgiu do dia para a noite. Essa solução é o resultado de mais de 25 anos de pesquisa. 25 anos. É uma jornada de dedicação científica absurda. E agora a gente chega na parte talvez mais emocionante de todas. Como é que esse andaime biológico está sendo usado na prática para de fato reconectar o sistema nervoso? E qual foi o caminho para chegar até aqui? Essa linha do tempo aqui mostra bem essa jornada, que foi longa e super metódica. Tudo começou lá nos anos 90 com a pesquisa básica, aquela de laboratório mesmo. Nos anos 2010, veio a criação da polilaminina e os primeiros testes em animais. Aí, em 2021, um passo gigante. O primeiro teste clínico oficial em humanos foi registrado aqui no Brasil. E agora, em 2025, os primeiros resultados incríveis começam a aparecer. Tá, mas e na prática? Como é que o tratamento funciona? É bem direto.
A poliolaminina é aplicada bem ali no local da lesão. E lá, ela faz tudo aquilo que o corpo sozinho não dava conta de fazer. Ela cria os caminhos para os neurônios, ajuda a acalmar aquela inflamação toda e, o mais importante de tudo, permite que o sinal elétrico volte a passar. A ponte finalmente é reconstruída. E os resultados são de cair o queixo. Tanto nos testes com animais, eles chegaram a tratar cães paraplégicos, por exemplo, quanto nos primeiros estudos em humanos, o que se viu foi a recuperação de movimentos, às vezes parcial, às vezes até total. Pessoas com tetraplegia voltando a ter funções motoras. É algo realmente revolucionador. Ok, vamos dar um passo para trás agora e olhar a foto completa. O que tudo isso significa? É que essa descoberta é muito, mas muito maior do que um tratamento específico. Ela representa uma mudança total de mentalidade, uma nova forma de encarar o dano neural. É uma mudança de paradigma de verdade. A gente está saindo de um cenário onde o negócio era aceitar o dano como permanente para um futuro onde a regeneração dos neurônios não é mais ficção científica, é uma possibilidade real. E o mais incrível é que o potencial disso não para na medula espinhal. Pensa bem, essa mesma tecnologia, a mesma ideia de criar andaimes para os neurônios, pode um dia ser usada para ajudar na recuperação de um AVC, de um traumatismo craniano, quem sabe até em doenças neurodegenerativas. As possibilidades são gigantescas. E vale muito a pena destacá-la, né? Esse trabalho todo posiciona o Brasil como um verdadeiro protagonista mundial em terapias neurais avançadas. É um marco gigantesco para a nossa ciência. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar. Se uma lesão que era o sinônimo de permanente na medicina pode agora ser tratada, o que mais que a gente achava que era impossível e que pode não ser? Quais outras barreiras vão cair? O que vem por aí nessa nova era da medicina generativa? Bom, essa resposta ainda está sendo escrita e é fascinante acompanhar. Esse canal cresce com você. Comenta aqui qual assunto você quer aprender. Será um prazer pesquisar, preparar e trazer o resumo em vídeo. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.